O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está participando aí de uma reunião conjunta das comissões de desenvolvimento econômico, finanças e fiscalização na Câmara Federal. A gente está vendo aí imagens, né, deste encontro que está acontecendo aí com Fernando Haddad e essas entidades. Ele já trouxe aqui, né, algumas aspas, só vou atualizar rapidinho do que já foi falado para a gente continuar ouvindo. Ele fala assim, se engana... Haddad se engana e diz que a política econômica é liderada pelo Ministério da Educação. Ele que já foi ministro, né, inclusive, da Educação no passado ali, cometendo uma escorregadinha ali ao lembrar, né, o Ministério antigo, ao invés de falar Ministério da Fazenda. Haddad lembrando ali, na verdade, cometendo uma gafe ao se enganar e dizer que a política econômica é liderada pelo Ministério da Educação. Mas, né, depois fez a correção aí. Haddad disse que vai ser sucinto na sua fala, porque gostaria de ouvir, inclusive, os deputados. Ele falou que, se olharmos com atenção, vamos verificar que o gasto tributário do Estado é superior a 600 bilhões de reais. Vamos ouvir, então, agora um trecho da fala que está acontecendo neste momento de Fernando Haddad. Sirvam, né, de artifício, de instrumento para que as riquezas do país sejam levadas para fora do país. Se ela é produzida aqui, é aqui que ela tem que ficar. Um outro gasto muito importante, quando se diz respeito ao orçamento federal e em relação à trajetória da dívida, são as taxas reais de juros. Também pouco se olha para isso. Esse ano, a estimativa de gasto com juros é da ordem de 740 bilhões de reais. E vejam que curiosidade, o gasto tributário injustificado alimenta o juro real, porque é o desequilíbrio das contas públicas promovido pelo gasto tributário, repito, injustificado, que faz com que o Banco Central suba o juro por insustentabilidade da trajetória da dívida pública. Então, o que os senhores e senhoras estão fazendo pelo país é a coisa mais correta. Vocês estão reduzindo o gasto tributário injustificado, não aquela subvenção correta que gera externalidades positivas para a economia brasileira, como subvencionar um investimento, por exemplo. Não, aquele gasto tributário injustificado está sendo cortado e é isso que vai permitir o equilíbrio orçamentário, a redução de juros. Some 600 bilhões com 740, nós temos 1 trilhão e 300 bilhões de reais que devem estar na mira do Congresso Nacional. Porque esse 1 trilhão e 300 bilhões, somando gasto tributário com juros da dívida pública, esse que deveria ser o objetivo nosso de reduzir. Para quê? Justamente para sobrar espaço fiscal para investir, para construir estradas, ferrovias, hidrovias, escolas, universidades, para dar condições ao povo que está numa situação mais difícil ter acesso à educação profissional, ter acesso a uma renda mínima garantida e assim por diante. E essa casa tem compreendido essa mensagem, porque desde a PEC da transição, antes mesmo da posse do presidente eleito, foi possível pactuar no Congresso Nacional tanto a recomposição da despesa primária para não desassistir a população de baixa renda, e essa casa foi sensível em recompor o orçamento da União, sem aumento de despesa, apenas a recomposição da despesa como proporção do PIB. E eu digo à senhora, deputada, que a despesa como proporção do PIB da União tem uma trajetória absolutamente consistente praticamente há mais de 20 anos. Ela gira em torno de 18,5% do PIB, em média. É difícil reduzi-la, mas ela não tem aumentado como proporção do PIB, em média. Vai ter um ano ali, outro aqui, que vai superar esse valor, como tem um ano ou outro que foi abaixo desse valor. Mas, na média, nós estamos falando entre 18,5%, não chega a 19%, a média do gasto primário como proporção do PIB. O que tem variado muito
é a receita, em virtude do gasto tributário que está sendo feito, que o dinheiro acaba não entrando. Então, buscar o equilíbrio das contas não pode ser em cima da população que mais precisa desta casa. Nós não podemos anunciar para o país mais 7 anos de congelamento do salário mínimo. Nós não podemos anunciar para o país mais 7 anos de não reajuste da tabela do imposto de renda. Anunciar para os nossos pós-graduandos que eles continuarão com uma bolsa nominalmente congelada. Anunciar para os servidores públicos que eles também não serão objeto da nossa atenção. Eu penso que nós temos que olhar para onde dá para cortar, em primeiro lugar. Nada contra. O presidente Lula, ao longo de seus 8 anos de mandato, contingenciou despesa, aumentou juros, fez tudo para o equilíbrio da conta pública e para a inflação estar dentro da meta. Nos seus 8 anos, ele cumpriu. Ele cumpriu as suas obrigações de chefe de Estado em relação à responsabilidade fiscal. Taxas de inflação controladas, dentro da meta com a banda ajustada, taxas de juros declinantes ao longo do seu mandato, enfrentou uma crise financeira internacional de proporções avassaladoras, tinha feito caixa em moeda forte, as chamadas reservas cambiais, para enfrentar tempos difíceis. Crescemos 7% no ano de 2010, mas jamais desassistimos a população de baixa renda. A fome, naquele período, não se falava em fome, não se falava em carestia, não se falava nos problemas que nós estamos enfrentando hoje. Então, sim, nós vamos buscar o equilíbrio das contas públicas com sabedoria, com dignidade, com atenção às pessoas que não podem ficar desassistidas mais uma vez. O jargão de usado pelo presidente, o pobre no orçamento. O pobre não pode sair do orçamento, porque é para isso que existe Estado, para a gente colocar o medicamento no posto de saúde, né, amparar a velhice, né, cuidar da criança da creche à pós-graduação e assim por diante. Então, não há nenhuma intenção deste governo em não atender aquilo que para nós é muito caro, é um valor nosso, o de estabelecer uma trajetória consistente para as variáveis macroeconômicas. Mas isso não pode ser feito ao custo de empobrecer a quem nós deveríamos oferecer oportunidades de enriquecer, de progredir, de prosperar. Então, essa é a obsessão desse governo. E nós estamos no caminho certo, porque se você verificar o que está acontecendo, vou pegar o caso dos combustíveis, né? Estou falando do que aconteceu ontem. O presidente Lula disse o que na campanha? Não é correto baixar o preço da gasolina com dinheiro do governador. Não é correto. Você baixa o ICMS, quebra as finanças estaduais, aprova uma lei dizendo que a União tem que repor o dinheiro e o dinheiro não é reposto. Eu tive que sentar com os 27 governadores, fizemos um acordo de 26,9 bilhões para repor o recurso. Quando se viu agora que na mudança de preço da Petrobras, como o dólar caiu e o petróleo caiu, você consegue acomodar isso sem pressão inflacionária, pelo contrário, ajudando no combate à inflação e sem desorganizar as contas públicas dos governadores. Então, eu estou dando aqui respondendo à primeira pergunta que me foi feita, que nós estamos, sim, buscando equilibrar as contas públicas com justiça social. Nós não podemos abdicar do princípio maior da Constituição, que é o de buscar a justiça social, desenvolvimento com justiça social. E é isso que nós estamos perseguindo. Então, eu acredito que o trabalho do deputado Cajado, eu entendo o deputado Cajado, as pessoas me perguntam, o acordo é bom?
Veja bem, quando você defende uma proposta, você defende a proposta que foi encaminhada. E eu entendo as pessoas que estão criticando o arcabouço, ou pelo lado mais conservador, ou pelo lado mais progressista. Eu entendo. Quem é mais conservador quer arrochar mais. Quem é mais progressista está preocupado com o Fundeb, está preocupado com o servidor público. Tá aí, então, estamos acompanhando, né, a participação de Fernando Haddad na comissão conjunta na Câmara Federal, falando sobre o arcabouço fiscal, trazendo a visão dele em relação principalmente às alterações colocadas em cima do texto aí pelo relator Cláudio Cajado. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, a gente comenta mais, inclusive, sobre as falas do ministro Fernando Haddad. Já vamos trazer também a opinião dos nossos especialistas ao longo aqui do dia. Continue acompanhando a nossa programação. Voltamos já já. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de R$500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Olá, investidor! Hoje o aplicativo Grana vai te ajudar a declarar BDRs no imposto de renda, de ações como Tesla ou Mercado Livre, ou os BDRs de ETFs, como de cannabis. Para declarar a posição em BDRs, é só entrar na aba Bens e Direitos e selecionar outras aplicações e investimentos, e discriminar o BDR. Mas caso o BDR tenha pago dividendos, como a Coca-Cola, que paga todo trimestre, o investidor terá que lançar os valores no Carnê Leão Web, que reúne as informações mês a mês. Após a inserção no Carnê Leão Web, acesse a aba Rendimentos Tributáveis recebidos por pessoas físicas do exterior, na declaração, e clique no item Outras Informações, onde pode fazer manualmente para cada BDR ou importar os dados do Carnê Leão. Com o aplicativo Grana, que acessa os dados direto da B3, a declaração de BDRs fica mais fácil. É só pegar os dados do relatório, copiar e colar nos itens indicados. Até a próxima e boa declaração!